Fala moçada, tudo de bom? Aqui é o professor Jander de Física. Já peço de antemão que vocês possam se inscrever aí embaixo, tá? E também dá uma curtida no vídeo para poder ajudar no engajamento. Comenta alguma coisinha lá nos comentários para ajudar também. Compartilha o vídeo com seus amigos e em perfis sociais. Me segue no Instagram, Twitter, Facebook, tá tudo aqui embaixo na descrição. E quem pode, ajuda se não apoia-se ali embaixo. Tem também um linkzinho na parte de baixo. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre vetores. Vetores que é talvez um dos conteúdos que você mais deve dominar, que ele permeia grande parte da física, tá? Faz parte da grande separação em 3 tópicos específicos. A gente tem a ideia de vetores, que descreve uma parte das grandezas físicas. A gente tem grandezas também escalares e também tem grandezas adimensionais. Adimensionais estão ainda dentro das escalares em termos de características, diferenciando apenas que elas são grandezas que não possuem unidade de medida. Tá legal? Mas vamos ao fato, vetores, né? O que são vetores então? E aí, para a gente poder começar a falar sobre vetores, a gente vai começar aí dando essa introdução aí, beleza? A gente vai começar dando essa introdução aí, beleza? A gente vai começar falando de vetores então. Os vetores, a gente tem aqueles grandes grupos que eu tinha falado, e vetor é a ideia, na verdade, de uma grandeza física que vai possuir módulo, direção e sentido. Essa ideia de módulo, direção e sentido, o módulo a gente chama de valor numérico, né? Ela sempre vai ser acompanhada de uma unidade de medida, para poder diferenciar de outras grandezas vetoriais também, tá legal? Afinal, a gente só trata, nesse sentido, as grandezas em pacotes, né? As grandezas físicas são de um tipo quando tem determinada unidade de medida ou determinado tipo de grandeza relacionada àquela unidade de medida. E a gente tem direção e sentido. Direção a gente pode dizer como horizontal, vertical, x e y, lá no gráfico do plano cartesiano, mas também pode dizer a forma com que ela se comporta. E a gente tem também o sentido de propagação dessa grandeza física, esquerda para direita, direita para esquerda, assim sucessivamente, beleza? Vamos entender um pouquinho mais sobre essas grandezas vetoriais, não é isso? A gente tem então, olha, que as grandezas vetoriais, elas são grandezas que vão estar exatamente dando direção e sentido, como eu havia falado. Olha aqui esse vetor S, beleza? Esse vetor S, observe ele, olha, ele tem direção horizontal para a direita, já o vetor R, direção horizontal para a esquerda. Quer dizer, são duas retas paralelas que têm a mesma direção, porém em sentidos opostos. Tá? Então a gente já começa a diferenciar um pouquinho aí. Seguindo dentro desse contexto, a gente vai ter então a ideia de vetor como sendo específico, que o desenho dele já dá a ideia pra gente. Então vamos lá, olha, primeiro o seguinte, olha, esse vetor aqui, tá vendo? Ó, aqui é o vetor, essa parte vermelha. Essa parte vermelha, repare que esse Uzinho, que é uma letra grega chamada Mi, mas enfim, esse espécie de um Uzinho, né, um U, ele tem 1, 2, 3, 4, quer dizer, como se fosse partes desse vetor, cuja unidade fosse U, tá? Então eu tenho 4 U, 4 unidades de U, se eu for considerar que esse vetor começa do ponto A e vai até o ponto B, ok? Como é que eu vou saber esse tamanho dele? Basta que eu subtraia B menos A. B menos A vai me dar então o segmento dessa reta orientada. Essa reta orientada aí, então a gente tem AB, né? O que a gente tem aqui então? Olha, repare bem, a gente tem 2 informações importantes. A primeira é que a gente tem que diferenciar o vetor, que o seu tamanho já indica o seu valor. É comum nos exercícios a gente fazer o tamanho de maneira, assim, largada, vamos dizer assim. Não sei se seria essa a melhor palavra, mas largada. Porém, lembre-se que numa expressão gráfica, o vetor ele tem que ser quantitativamente igual ao valor que ele expressa o seu tamanho. Então, o seu tamanho tem que ser igual ao valor que ele está expressando. Tá legal? Então, tem que ser proporcional, né? Por ser um segmento de reta, obviamente. E aí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, se eu quero falar que uma grandeza física é um vetor, eu coloco o símbolo da grandeza física e depois coloco uma seta aqui em cima dela, ó, tá vendo? Essa seta não indica que é direção e sentido, em nada disso. Ela só indica que é um tratamento vetorial,
Tá legal? Você não deve tratá-la de maneira escalar. E aí, para diferenciar, vamos lembrar o que é escalar. Escalar é uma grandeza física que possui o quê? Que possui valor e unidade de medida e o entendimento dele é completo. Né? Já as ideias de grandezas vetoriais, não. Ela vai ser um entendimento completo tendo valor e unidade de medida, mas acompanhada ainda de direção e sentido. Tá legal? Não podemos esquecer desse detalhe. Tá? É diferente uma coisa da outra. Então, a escalar, por exemplo, vamos dizer o tempo. O tempo é uma grandeza escalar, por quê? Porque ele tem valor, tem unidade de medida. Beleza, mas ela tem direção e sentido? Não. Você não vê o tempo dando um passeio aí, a sua volta, indo para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para cima, para baixo. Você não vê nada disso. Tá legal? Da mesma forma, tá? Da mesma forma, a gente também tem, por exemplo, a massa. A massa também é uma grandeza escalar. Ela não tem direção e sentido. O que tem direção e sentido talvez seja a velocidade dessa massa. Por exemplo, um corredor, uma pessoa competindo, ela corre numa direção e no sentido, mas é a velocidade que ela tem que está para uma direção e sentido, e não a sua massa propriamente dito. A massa é então um entendimento, assim como o tempo, é um entendimento da composição daquele corpo, daquele estado em que estamos analisando. Tá legal? Por isso que ela não tem direção e nem sentido. Tá legal? Então vamos lá, olha só. Seguindo então, eu sei que uma grandeza, então, é tratado vetorialmente se ela tiver essa setinha. E aí, o tratamento vetorial, eu olho aqui, ó. O que eu tenho de informação aqui? Eu tenho todas as informações que compõem o vetor. Eu tenho o seu valor numérico, no caso, são 4 de valor numérico, mas eu tenho também, olha aqui, as unidades de medida que ele pediu para adotar. Nesse caso, em exemplo, sendo unidade de U, não é isso? Então, 4 unidades U, ok? E aí a direção é horizontal, olha, a reta está na horizontal, porém, olha a ponta da seta vermelha aqui, ó, o seu sentido está para a direita. Tá legal? Então, a gente vai a partir daí. Seguindo, a gente vai então entender que aquele vetor, ele tem um módulo, e aí grava esse cara é muito comum na física de ser falado, módulo é a intensidade, é o valor, é o tamanho desse vetor. Tá legal? Então, eu tenho aqui que esse módulo, essas duas barrinhas, simbolizam o quê? Que esse vetor ele não pode ser negativo. Ele pode ter, até lá para frente a gente vai ver partes dele negativas, mas ele não pode ser negativo. Porque um vetor nunca é negativo, ele é o tamanho de algo. Tá legal? Ele é o tamanho de um segmento, então não pode ser negativo. Ok? Então o módulo de um vetor, ele é V, e aí não importa qual valor que você tivesse descoberto ali, né? Um vetor sempre vai assumir valores positivos. Tá legal? Ok, vamos seguindo então. A gente vai falar um pouco sobre adição de vetores. Quando eu somo vetores, não é uma soma comum. Não é uma soma que a gente conhece lá da matemática, de 2 mais 2 é igual a 4 e tudo mais. A soma de vetores, a gente soma as suas partes. Porque os vetores são compostos em partes. Ele tem uma parte de um valor que é composto na horizontal e outra na vertical. Ah, mas professor, eu estou assistindo essa aula sua aqui, mas eu estou fazendo ensino superior e eu vi que a gente tem aí situações em que vetores eles assumem valores que é tanto horizontal, vertical, mas também pode ser um valor que é quase diagonal, é como se fosse o eixo Z. Porque pode ser em 3 dimensões, isso aí. Mas aqui no ensino médio a gente não trata com 3 dimensões, é muito raramente, para não dizer nunca. Tá legal? Eu vou só ajustar aqui o volume rapidinho, que tá... Só um segundinho. Vamos ver agora. Melhorou. Acho que agora não vai dar problema não. Vamos lá então, ó. Então, seguindo na sequência aí do pensamento, a gente tem então a ideia de adição de vetores pela ideia do paralelograma. A gente vai fazer 2 interpretações, apesar de ser uma só a mais comum. Tá legal? Então vamos pensar lá naquela ideia, na reta, que é um vetor, ela tem direção, tem sentido e tem valor numérico que a represente. Ok? Então a gente vai dar essa ideia pensando da seguinte forma. Vamos pensar que eu tenho um vetor A, é esse laranja aqui, e eu tenho um vetor B, que é esse vermelhinho aqui. Como é que eu vou fazer a adição desses vetores? A gente vai poder utilizar 2 pensamentos. O primeiro pensamento que eu vou propor aqui é a gente utilizar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é que trata
desses valores de retângulos não regulares, aliás, minto, retângulos, que olha só, a gente tem na verdade uma composição de dois triângulos, observe bem aqui, ó, tá vendo? Perfeito. E aqui também, ó, na verdade esse pontilhado vermelho é o mesmo tamanho que o vetor B, e o pontilhado laranja também é o mesmo tamanho do vetor A, ok? E aí, quando eu complemento esses vetores, eu sei para onde está direcionando a minha resultante. É como se alguém puxasse algum objeto daqui para lá e daqui para cá. Para onde vai o resultante desse processo? Esse objeto seria uma direção entre os dois caras, né? Beleza, e aí a gente usa a lei dos cossenos, que ela surge de uma certa forma até da ideia do teorema de Pitágoras. E que, vou te confessar, eu uso muito mais o teorema de Pitágoras do que outras coisas. Tá legal? Seguindo aí, então, a gente tem então aí, vou ter que ajustar de novo o microfone, ele está estourando. Vivendo e aprendendo a mexer nesses negócios, né? Vamos lá então. Então olha só, a gente vai começar agora então novamente a perceber então a lei dos cossenos aqui. E aí, como aqui está elevado ao quadrado, esse quadrado quando passa para o outro lado, ele vira a raiz quadrada desses valores. Repare que todos eles estão em módulo. Isso significa que se eu tiver um A positivo, não vai fazer diferença. Se eu tiver um B positivo, não vai fazer diferença, porque vai vir tudo em módulo, tá? Então eu vou considerar cosseno daquele ângulo. Esse θ aqui é uma letra representativa de um ângulo, tá legal? Esse teorema é o teorema da trigonometria, tá? Então vamos seguir. A gente vai então ver a primeira ideia de resultante. A primeira ideia de resultante é a resultante máxima. A gente vai considerar então θ como um ângulo existente entre quem? Entre o vetor A e o vetor B. Então sempre, tá? Sempre a gente vai utilizar essa ideia aqui do ângulo entre A e B sendo θ. E aí a gente vai considerar quando ela é máxima, quando essa resultante é máxima. O que é a resultante? É o resultado entre dois vetores, tá legal? É o que ele vai produzir somando vetorialmente, ok? Então vamos perceber isso aí. Olha só, eu tenho aqui o vetor A e o vetor B. Vetor A da cor preta e B da cor vermelha. Repara que entre esses dois vetores, o ângulo formado é 0 graus. Se ele é 0 graus, cosseno de 0 graus, na tabela dos cossenos, ele sai como valor 1, ok? E aí, o que vai acontecer? Eu vou aplicar aquela lei do cosseno, só que cosseno não é 1. Então é como se aqui, cosseno do ângulo tem valor 1, eu coloco 1 aqui. 1 não vai fazer diferença numa multiplicação. Afinal, 1 vezes qualquer coisa, é essa qualquer coisa mesmo. Logo, sobrou essa equação aqui. Repare que essa equação, a gente consegue reduzi-la ao quadrado perfeito. Não é isso? Então, a gente tem aqui o quadrado, binômio do quadrado perfeito, e aí a gente consegue tirar ele da raiz de maneira que tenha como resolver numa expressão muito mais simples do que aquela proposta anteriormente. Quando eu tenho, então, vetores cujo ângulo é de 0 graus entre si, eu posso simplesmente somar os seus módulos. Beleza? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Imaginemos que o vetor A tenha o tamanho, ou vale, 2. E B vale 1. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o módulo de A, que é 2, o módulo de B, que é 1, e vou somá-los. 2 mais 1, 3. Então, a resultante máxima entre um vetor que fosse 2 e 1 seria 3. Ok? Claro que se eu mudar os valores de A e B, eu vou obter sempre a resultante máxima, mas não vai ser os mesmos valores que a gente acabou de falar, ok? Seguindo, então, essa resultante está sendo expressa aqui embaixo, olha. É esse vetor verde, que é exatamente a sequência entre os dois vetores. Quer dizer, é como se eu pegasse o vetor e, na extremidade de B, unisse com o início de A, tá legal? Seguindo aí, então, essa sequência de reta aqui me dá a resultante logo abaixo, como sendo o tamanho das duas juntamente. Vamos para a outra ideia. Essa ideia aqui é de uma resultante mínima entre os vetores. Mínima, menor valor. Então, o maior valor obtido entre dois vetores vai ser a soma de seus módulos. Resumo, ponto. Agora, a resultante mínima vai ser o quê? A diferença entre seus módulos. E a gente vai ver como isso surge. Novamente, a gente tem a mesma ideia
da lei dos cossenos. Mas observe que agora a gente tem um ângulo entre A e B de 180 graus, meia circunferência, não é verdade? Logo, cosseno de 180 graus é menos 1. Tá legal? E aí, quando eu pego aqui, ó, e vejo, eu vou ter que colocar menos 1 aqui, e como era positivo, menos e mais, fica menos. Ok? Seguindo essa ideia, isso aqui me dá a ideia do quadrado da diferença entre dois termos, né? Logo, eu tenho esse quadrado da diferença, desculpa, perdeu a formatação, deixa do jeito que está aí, e reduzindo esse quadrado que tem aqui com a raiz, eu consigo ter então o módulo de A menos o módulo de B. Então, como eu vou saber a resultante mínima? Se eu fizer a diferença do módulo dos vetores relacionados. Obviamente, estamos tratando de quantos vetores nesse pensamento? De 2 vetores. Dá para tratar de 15 vetores ao mesmo tempo? Nunca. Tá? Isso é um pensamento exclusivo para 2 vetores. Ok? E aí, vamos dar a sequência aqui. Então, observando o seguinte, B está para a esquerda, A está para a direita. Eu coloco um sobreposto ao outro, de maneira que é como se essa reta vermelhinha aqui do vetor B descontasse um pedaço desse vetor A. Logo, o que sobra é a resultante e vai apontar para o sentido daquela que for maior entre eles, no caso, a que sobrou. Tá legal? Beleza. Até aí, então, a gente entendeu que quando forem para a mesma direção e sentido, soma-se os vetores, quando for para direção igual e sentidos opostos, subtrai os vetores. A primeira, a resultante máxima, a segunda, a resultante mínima. Vamos seguir. Aí nós temos agora, olha só, uma possibilidade de 2 vetores, cujo ângulo formado entre esses 2 vetores, A e B, seja de 90 graus. Observe que a resultante então vai surgir entre eles, sendo essa extremidade o mesmo tamanho de B e essa extremidade o mesmo valor de A, ou tamanho de A. Repare que se você usar um pouquinho de imaginação, olha, surge um triângulo retângulo, não é isso? E triângulo retângulo, a gente sabe que triângulo retângulo a gente resolve a hipotenusa pelo teorema de Pitágoras. Ah, professor, se eu já sei, eu posso usar? Pode, mas ainda assim, cosseno de 90 graus é 0. Se eu pegar aquela expressão e colocar cosseno aqui como sendo valor, cosseno de 90 graus sendo 0, vai zerar toda essa parte da equação, que vai sobrar a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, repare bem, se isso está acontecendo, ele chega a esse ponto aqui, e esse cara aqui, se ele está de um lado, raiz, eu posso passar para o outro lado, ao quadrado. Isso aqui é o próprio teorema de Pitágoras, tá vendo? Mas eu já te digo de antemão, é melhor trabalhar com esse cara aqui, que ele já tem a resultante isolada. E o interessante ainda é que uma parte, o A é uma parte do vetor R, é uma parte que está compondo a horizontal desse vetor. E B é uma parte que está compondo a vertical desse vetor. Isso vai ser uma informação importante daqui a pouco pra gente, beleza? Vamos seguir. E aí, a gente vai agora para o método do polígono. A gente viu então do paralelograma, que é utilizando a lei dos cossenos. Ela serve para 2 vetores, beleza? Eles só podem tratar de 2 vetores simultaneamente, tá? Não pode ser mais do que 2 vetores simultâneos. E aí agora a gente tem a ideia do polígono, e a ideia do polígono consiste numa ideia em que a gente possa formar figuras geométricas a partir dos nossos vetores, interligando eles entre a origem e extremidade. Tá legal? Então a origem de um vai estar sempre junto com a extremidade de outro para ver no final para onde está apontando. Eu estou fazendo assim bem vulgarmente, é um pouquinho mais bonitinho isso aí, tá? Mas eu estou deixando de uma maneira mais simplificada para a gente poder interpretar. Vamos dar uma olhada qual que é essa ideia? Olha só, imagina esse conjunto de vetores que a gente tem esboçados em um gráfico, cujo cada quadrícula dessa aqui poderia ser, por exemplo, um papel milimetrado, por exemplo, e aí cada quadradinho desse tivesse 1 centímetro, tá? E aí, se você, por exemplo, estiver em casa, você pode até fazer esse exercício mental e verificar quantitativamente no cálculo, quanto também no desenho. Se você fizer fidedigno ao que está aí, funciona, tá legal? Mas vamos lá, vamos às explicações. Eu tenho o vetor A. Esse vetor A está na diagonal para cima, né?
onde eu tenho uma parte dele, olha, repare bem, uma parte dele na horizontal ele está para a direita e na vertical está para cima, ok? Depois, o vetor B, tá? O vetor B ele está como? Ele está somente na horizontal, não tem nada nem para cima e nem para baixo. Se eu for para o vetor C, ele não tem nada na horizontal, ele não tem nem para a esquerda nem para a direita, mas ele tem para baixo. Aqui no vetor D, ele tem tanto para baixo quanto para a esquerda. Repare, ele tem uma proporção para a esquerda aqui, ó, e também tem uma proporção para baixo aqui, ó, que está acentuando. E aí, o vetor E, a gente tem também para a direita e para baixo. Tá legal? Ah, professor, o que isso vai significar? Cara, a gente já tem quantitativamente, já que a gente está considerando que cada quadradinho desse vale 1. E dá para calcular, inclusive, o tamanho de cada seta dessa. Por quê? Porque aqui, olha, eu tenho tanto como se fosse uma parte dele na horizontal, como uma parte na vertical. E o que a gente conversou anteriormente era exatamente isso, que se eu tenho um valor na horizontal e um valor na vertical, eu consigo determinar o tamanho dele, porque vão ser os catetos do meu triângulo, que era quando se dava no Teorema de Pitágoras, ok? Então verifica, dá para poder saber o tamanho deles, bacaninha, pegando o tamanho que ele tem na horizontal e o tamanho que ele tem na vertical. Tá legal? Vamos lá. E aí, seguindo esse raciocínio, imagine que a gente tenha pegado alguns daqueles vetores para desenhar a resultante. E aí, qual é a proposta? Vamos fazer a resultante desse vetor como a soma dos vetores A mais B mais E mais C. A gente excluiu o D da brincadeira. Vamos lá no desenho, olha, a gente consegue perceber que eu peguei o A, onde estava aqui, ó, a extremidade de A, eu liguei exatamente ao início de B, né, a origem de B. Aí eu coloquei aqui B então seguiu, pá, beleza, chegou até aqui, olha, aí eu conectei a extremidade de B à origem de E. Eu fui seguindo exatamente, olha, o que ele está me dizendo para poder seguir. Tá legal? Depois eu uni a extremidade de E à origem de C, que chega até esse ponto. Então essa reta verde aqui é a nossa resultante. Essa resultante, ela é exatamente o que? Ela é a união entre a origem principal lá no início de A e a extremidade final de C, né? Que a gente foi seguindo exatamente A, B, E e C. Professor, e se eu mudasse de ordem, ia mudar o resultado final? Não, não ia. Não ia não. O que poderia mudar é uma outra situação que a gente vai discutir daqui a pouco, que seria fazer opostos de vetores. Mas a gente não vai falar agora disso, tá legal? Então vamos lá, olha só. Seguindo então esse raciocínio, a gente tem então esse vetor resultante, tá legal? Como sendo desenhado a partir da origem de A, indo até a extremidade ou o fim de C, seguindo novamente essa leitura aqui, ó, beleza? Logo, aqui a gente já determinou o desenho do nosso vetor resultante, né? A gente determinou o desenho e eu quero que você se atente a um detalhe. Ele possui um valor horizontal e um valor vertical. E quando a gente tem esses caras, a gente pode colocar uma coisa para poder deixar o imaginário de vocês mais claro no que a gente está querendo dizer aqui, o que eu estou querendo dizer aqui, é colocar como se fosse um gráficozinho do plano cartesiano, tá legal? Vamos imaginar aí juntos, tá? Uma ideia de um plano cartesiano formado a partir da origem de R, ok? Então R é como se fosse lá na origem dele o zero do nosso gráfico cartesiano, para X e para Y. Então a gente vai imaginar o seguinte, olha, quanto que ele vai ter para X? Bem, tá para a direita, são valores positivos em X. Qual é o valor? Aí cada quadradinho desse aqui, ó, vai nos dar um valor, certo? Uma unidade. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Então a gente 10 em X positivo, ok? Vamos verificar aqui em Y, olha, em Y está para baixo, né? Se for Y para baixo nessa origem de R, significa que ele é negativo. Então ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 negativo para chegar até a origem. A gente está fazendo, na verdade, um desenho, olha, exatamente de um gráfico, olha, onde esse ponto aqui da extremidade R vai apontar um valor tanto em Y quanto em X, certo? Esse valor a gente já sabe, porque a gente já conversou aqui, ele vale em X 10 e em Y menos 5, ok? E aí, esse valor, novamente, é aquela contagem que a gente fez dos quadradinhos.
Professor, mas esse valor x e y, ele está negativo. Olha o y lá, está negativo. Você falou que não pode negativo. Eu falei que o módulo de um vetor não pode. Mas nada impede de suas partes serem negativas ou positivas. Tá legal? Vamos seguir então. Essa aqui eu estou falando que é uma parte do vetor. Uma parte de qual vetor? O vetor R que a gente está conversando aqui. Ele é uma parte em y, uma parte em x. Legal? Então a gente já está começando a introduzir um pensamentozinho sobre componentes de vetores. Tá? Mas bem maciozinho. Vamos lá então. Seguindo aí. O que a gente vai ter? Esse valor aqui, olha, repare que estava aqui, eu joguei para cá e dá o mesmo tamanho, não é? Por que eu joguei ele? Eu joguei ali por uma malícia. Porque eu quero que vocês entendam que essa figura formada dá um triângulo retângulo, cuja a resultante é a hipotenusa e cada uma das laterais e base desse triângulo seriam os nossos catetos. Onde eu tenho aqui o valor de Rx como 10 e Ry como menos 5. Apesar de eu ter esquecido de colocar aí, foi mal. Mas tem Ry menos 5, ok? Como é que a gente resolvia mesmo? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado de seus catetos. Olha, mas peraí, isso aqui não é exatamente aquele teorema que a gente utilizou lá do paralelograma? Sim, corretamente. A gente está pegando o teorema de Pitágoras, com suas respectivas partes x e y horizontal, quer dizer, vertical e horizontal. Então eu vou resolver desta forma, de maneira que R, o quadrado de R, hipotenusa ao quadrado, R é a nossa hipotenusa, basta observar aqui no desenho, ó, né? Eu tenho Rx como um dos catetos e Ry como outro cateto, tá legal? E aí cada um tem seus respectivos valores, vou deixar vocês aí, vocês poderiam calcular, e aí vocês determinariam o tamanho dessa resultante, o valor dessa resultante que a gente desenhou. Quem faz isso numa folha de papel milimetrado consegue conferir, inclusive, na régua quanto que dá isso e bate com uma aproximação muito grande, porque depende da régua do irmão, né? Ele vai dar algo em torno de, salvo engano, 11,2, certo? Aproximadamente. E aí, por óbvia razão que tem aproximação, uma régua não é a melhor coisa para usar para medir. Talvez fosse um paquímetro, mas, enfim, de qualquer forma, já dá para poder verificar essa precisão aí nossa. Tá legal? Então vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui. Eu acho que eu estou falando alto demais, porque tá toda hora dando aqui uma espécie de estouro aqui no áudio. Então vamos lá, ó. Seguindo. A partir daqui, aqui, ó, tá aqui, ó, o Ry menos 5, que eu deixei para mais para frente, foi mal. Então vamos lá. Agora a gente vai ver uma outra situação. Repare que eu estou dando condições de como a gente resolve vetores. Até então a gente trabalhou com vetores, sendo 2 para resolver um, ou determinando a resultante entre eles, que sempre vai ser uma dependência entre saber o valor em x e o valor em y. Certo? Ok. Um dos jeitos da gente fazer, até antes de continuar, um dos jeitos de fazer é do jeito que a gente tinha feito aqui. Ok? Mas vale dizer um outro detalhe muito importante. Se você pegar e fizer o seguinte, o A aqui, você vai somar o valor de x aqui, ó, o AX, aí depois BX, depois EX, depois CX. Somar todos eles, se você somar, dá 10. Se vocês quiserem verificar, pode verificar. Depois, se você pegar AY, BY, EY e CY e somar, vai dar menos 5. Tá? Então, enquanto você tem esse desenho bem formadinho, bonitinho, você pode só juntar essa galera e fazer beleza, bonito, vai certeiro. Quando você não tem esse desenho, a gente vai ter uma outra técnica para poder resolver. Tá legal? Mas por hora, pensem que é como se você pegasse um plano cartesiano desse e inserisse na origem de cada um desses vetores e visse os seus valores em x e y para poder determinar Rx e Ry, que é a soma de todos os valores em x e depois de todos os valores em y. Lembra que eu falei lá no início que não é uma soma comum? É porque eu não posso pegar x e somar com y. Eu posso somar x com x e depois somar y com y. Quer dizer, cada um dentro das suas categorias de trabalho, né? Vamos dizer assim. Né? Você só pode somar um componente com o mesmo componente de mesma grandeza. Né? Tá legal? Então vamos lá. Seguindo.
Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem uma ideia de vetor oposto. O que é o vetor oposto? Quando você vê um vetor que apareça assim, olha, z igual menos 1y ou até menos y, ele não está querendo dizer que esse vetor ele é um vetor negativo, mas que ele é um vetor oposto. Porque não existe vetores negativos, mas existem vetores opostos um ao outro. Por exemplo, ele está afirmando aqui nessa expressão que z é igual ao inverso de y. Realmente, ó, os seus tamanhos são iguais, observe, tá legal? Ele também está afirmando que tem mesma direção e tem mesmo sentido, só que um é o inverso do outro. Quer dizer, inverteu-se o seu sentido. Inverter o seu sentido significa o quê? Que tanto z quanto y são inversos um ao outro. Por isso que quando ele tem negativo acompanhando o vetor, significa que ele está ao inverso do outro. Então se ele está apontando para a direita, tem que ser para a esquerda, se está para a esquerda, tem que ser para a direita, se está para cima, tem que ser para baixo, assim sucessivamente. Vocês entenderam a ideia, né? Então segue a vida. E aí a gente vai falar da diferença então entre vetores. Diferença, uma operação matemática que não preciso dizer qual que é, que vocês conhecem muito bem, não é verdade? Mas aí como é que a gente... como é que a gente sabe resolver aqui? Repare que ele está afirmando o seguinte, está falando que a diferença entre dois vetores A e B é, na verdade, a soma do vetor A com o seu oposto B. Então, por quê? Porque não existe diferença ou subtração de fato entre vetores. O que existe é um vetor oposto, lembra? Então, o que a gente está observando aqui é o seguinte, olha, D é a nossa resultante. Resultante de quem? Do vetor A, aí eu vou falar menos, ó, B, que é o que vocês leriam, mas não é menos. A oposto B, ok? Então, qual seria essa ideia? Se eu tenho o desenho de B, B está apontando para onde? Diagonal para baixo à direita, não é isso? O que a gente vai fazer? Qual é o oposto dele? O oposto dele vai ser diagonal para cima, esquerda. Então, a ponta dessa seta vai estar para onde? Vai estar para cá, para ser o oposto dele, não é isso? Então, a gente vai desenhar ele como o oposto dele, tá aqui, ó. Pronto. Agora a gente executa comumente uma soma de vetores, não soma de números. Valor em x, valor em y, aquela coisa toda. E aí a gente consegue ou complementar o desenho, falando que esse cara tem um tamanho igual aqui e esse tem um tamanho igual aqui, e no encontro deles dá-se a resultante a partir da origem dos dois vetores A e B. Ou você pode pegar, transladar A para a ponta de cá, ficando este desenho. E aí também desenhar desta forma aqui. Eu prefiro sempre fazer ou desse jeito, ou complementar igual o modelo anterior, que tinha o extremo de um até, encontrando, né, com o início do outro. Tá legal? E aí a gente resolveria isso aqui como? Resolveria sabendo que o ângulo entre A e B seria o cosseno desse ângulo, e aí utilizando aquela ideia do teorema dos cossenos, né, da lei dos cossenos. E aí então a gente tem D como a resultante, A e B como os vetores que compõem essa resultante. Tá legal? Vamos seguir! Isso é uma aula extremamente completa de vetores, que você quase completa no total, por contas óbvias de não tratar de 3 dimensões, apenas de 2 dimensões, porque a gente está pensando no ensino médio, né? Então vamos lá, olha só, a componente perpendicular de um vetor. O que seria essa componente que a gente está falando? Componentes são pedaços. Componente de algo é pedaço de algo, não é isso? São coisas que compõem alguma coisa. Nesse caso, compõe o vetor. Então, um vetor ele é composto de um valor que é em x e um valor que é em y. A gente já até amaciou isso anteriormente na aula. O que eu quero que vocês entendam? Que, como a gente está tratando o tempo todo de lei de Pitágoras, né, da ideia de Pitágoras, a gente consegue entender uma aplicação, então, quase que sempre em triângulos, né? Com a lei dos cossenos ou com o teorema de Pitágoras. E aí, a gente tem umas condições para resolver isso aí que é interessante. Por exemplo, imagine o ângulo x aqui, ok? Aí eu tenho a hipotenusa e eu tenho os catetos. Em relação ao ângulo x, o ângulo oposto a esse ângulo a gente chama, então, o lado oposto a esse ângulo x, a gente chama de cateto oposto ao ângulo x, ok? E aí, o que sobrou a gente chama de adjacente ao ângulo x, tá legal? Qual é a fórmula? A gente tem essa fórmula aqui, ó, seno de x é igual a cateto oposto sobre hipotenusa.
cosseno de x é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é igual a cateto oposto sobre adjacente. Legal? Existe um macetinho para você decorar isso aí, que facilita pra caramba. É assim, seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, né? Assim? Beleza. Então, ó, SCH. SOH. Só. CAH. K. TOA. Toa. Eu sei que vai ficar meio ruim, mas só toa. Beleza? Já que ambos, cateto oposto e adjacente, começam com C, então não faz muita diferença, né? Então é A de adjacente, O de oposto. Ok? Seguindo aí, então, o macete é só toa, seno igual a cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente cateto oposto sobre adjacente. Os mais comuns que a gente vai utilizar, mais comuns não, né? O que mais a gente vai utilizar para dentro dos vetores para achar suas partes ou seus componentes vão ser seno e cosseno, ok? E a gente trabalha ele matematicamente para que ele fique um pouquinho diferente do que está escrito aqui. A gente faz uma relação de multiplicar cruzado para poder determinar cada parte. Porque, por exemplo, o cateto adjacente aqui nesse desenho nos surge como sendo um valor em horizontal, ok? E aqui o cateto oposto surge como sendo um valor vertical, perfeito? Como a gente quer achar esse valor aqui, a gente acaba isolando. Então a gente multiplica cruzado aqui e sabe que o cateto oposto é a multiplicação do seno de x pela hipotenusa. Assim como o cateto adjacente é a multiplicação do cosseno de x pela hipotenusa. Tá? Essas relações vão se dar, então, dentro dessas relações aqui que a gente vai ver. Imagine que esse ângulo que a gente está falando x é muito parecido com esse triângulozinho aqui, ó, não é? Então vamos utilizar a princípio esse cara para a gente poder entender. Olha só, se ele é muito parecido, eu sei que esse lado é o cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente para o ângulo θ, esse ângulo aqui que parece um O cortado. Tá legal? Esse cara aqui, um zero cortado, tá mais para um zero cortado, né? Enfim, esse cara aqui, que é o θ, o nome dessa letra, ele vai ser um valor então em x e aqui um valor em y. Confere a ideia? Pensou comigo? Vamos imaginar esse triângulo aí então, ó, ele tá aí, ó, desenhadinho, beleza? Onde esse lado é o tamanho de y. Logo, cateto oposto está relacionado com a y, não é isso? Para o θ. Então, olha, quando eu falo de θ, eu tenho que observar quem é x e quem é y. Quem é x? Quem é o AX aqui para θ? O AX para θ é cateto adjacente. Então, eu vou utilizar a expressão que adjacente, cosseno de x e hipotenusa. Hipotenusa é a minha resultante, esse vermelho, né? Que no caso é o vetor A. Nós temos a hipotenusa, já falamos, né? O cateto adjacente. Esse cateto adjacente é o AX e ele está relacionando com o cosseno. Se eu então substituir cateto adjacente, colocar AX e hipotenusa, colocar módulo do vetor A, eu vou ter quem? Eu vou ter, então, AX sendo o A cosseno de θ. Isso aqui, então, para θ, seria esse valor. Já no outro caso, a gente tem seno, porque ele está substituindo, no caso, cateto oposto, né? Então, cateto oposto, hipotenusa e seno, a gente vai multiplicar cruzado, lembrando que hipotenusa seria a resultante, então seria o próprio A, né? E o cateto oposto, o valor em y. Então a gente tem AY igual a seno de θ. Professor, não tem negócio mais fácil para fazer com isso não? Claro, eu estou explicando de um jeito que eu sei que você é obrigado, não obrigado, né? Mas pelo menos tem que saber, tem que conhecer. Então eu vou explicar um outro macetinho aí, tá legal? É uma outra ideia. Show! Eu quero que você imagine comigo a seguinte ideia. Olha só. Vamos olhar só para θ, combinado? Só para esse ângulozinho aqui. Esquece o beta. Só θ aqui, ó. Beleza. Então esse ângulo aqui composto com ele, essa parte em laranja aqui, imagine que são os dedos da mão. Então olha, se você imaginar, você vai imaginar aqui A, ok? O A, deixa eu inverter aqui, né? O A está colocado assim, ó. Certo? Como se fosse a sua mão, ok? E aí ele forma um arcozinho. Esse arco é
laranja que simboliza o ângulo θ. Quantidade de ângulo que tem ali. Repara que ele está tocando x, não é? Então, em x, você tem A coçando. Então, em x, AX é o A coçando, cosseno. Ok? Beleza. Então, ó, se aqui ele estava coçando, o outro ele está acenando. Certo? Logo, seno do ângulo A. Então, é A coçando, acenando. Ok? Nossa, ficou ruim, né? Enfim, segue a vida. Mas pelo menos dá para decorar. Então, você pensa que esse arcozinho aqui laranja, ele deva ser, então, o dedo, certo? O dedo dando uma coçadinha. Tá legal? E aí, para onde ele estiver batendo em X ou em Y, no caso aí em X, ele vai estar dando uma coçadinha. No outro, ele vai dando uma cenadinha. Beleza? Vamos seguir, né? Então, olha só. A gente vai seguindo essa ideia, pensando o seguinte. Agora, olha o beta. O beta inverteu. O ângulo está fazendo, ou está coçando em Y, tá vendo? Se ele está coçando, esse arco verde aqui do beta está coçando em Y. Então, em Y ele tem que ser cosseno, né? Para beta. Então, o ângulo beta aqui, ele vai ter o A coçando para Y. Já em X, ele vai ter... Em X, repare que o X está aqui, ó. X ele vai ter o A senando o X. Não, senando o beta, né? Então, esse beta aqui, ele não está tocando o X. Então, ele acena para X. Ok? Então, depende da referência do ângulo. Tá legal? Mas o mais comum é pegar pelo X. Então, vai ficar meio que repeteco aí, sempre a mesma coisa, quase. Beleza? Vamos seguir, então. A gente tem, então, novamente o desenho de um triângulo, mas eu esqueci de falar, mas, enfim, tem um desenho de triângulo ali direitinho, né? Que é o que forma também a mesma ideia. Então, vamos lá. O que é um versor? Versor é um símbolo que a gente dá para representar qual eixo é aquele numeral, se é x ou se é y. Aqui, a gente fala o seguinte, olha, vamos supor, vetor A. Vetor A ele tem um valor 1 unidade em x, 2 em y. Então, vem aqui e fala assim, ó, A, ele vale 1 em x, ó, o x aqui, mais 2 em y. É também comum ter versores escritos como I e J, tá? Principalmente no ensino superior. Mas é a gosto do freguês, eu já vi literatura para os dois sentidos da brincadeira, tá? E aí, obviamente, que se eu tenho versores x e y colocados ali, eu não posso somar um x mais 2y. Não é possível. Então, repare que a gente não, nos vetores a gente não soma x com y. A gente pode somar até x com x, mas x com y não. Perfeito? Então a gente já tem que ter essa malícia aí de perceber isso. Tá legal? Então vamos lá. E aí, ó, vou pegar aqui B para a gente poder fazer um comparativo. B, ele tem 3 em X, mas olha, ele nem sobe em Y nem desce em Y, não é isso? Então B, 3 em X e não tem nada em Y, é 0. Então nem precisa constar. Então vamos colocar aí para vocês entenderem o conceito. Vamos ver o B aqui, igual eu falei, ó, nada em Y. Ok? Então 0 em y, ó, ele aparece nada aqui em y, mas em x ele tem 1, 2, 3, 3x. Repare que eu coloquei na origem do vetor B o nosso plano cartesiano, para ficar muito mais simples de entender, ok? Para ficar mais visível. Mas você é obrigado a fazer isso toda hora? Não necessariamente. Se você já sacou que na origem do vetor você vai colocar um plano cartesiano, toca o enterro. Tá ok? A outra ideia poderia ser aqui, ó. Vamos pegar o E aqui. O E, ele vai ter o quê? Ele vai ter em X, ó, 1, 2, aliás, 1, 2, né? Que parou aqui, desculpa. 2, ó, não é isso? Então, 2 no E. Então, 2x. Deixa eu colocar aqui a outra tela, senão eu vou tampar para vocês. Só um segundo. Aí. 2x. Só que em Y, ele tem 1, 2, 3. 3 para baixo? É, para baixo. Então, ele é negativo, né? Menos 3y. Professor, o senhor falou que vetor não pode ser negativo. Se liga, irmão, vetor não é negativo. As suas partes podem ser. O valor em x ou em y pode ser negativo. Tá legal? Bem, vamos continuar então a ideia aí. Aqui seria alguns exercícios de exemplo.
mas eu não vou entrar nisso agora, que eu vou fazer vídeos específicos de exercícios, tá legal? Então eu me despeço por aqui, e um abração, tudo de bom, e a gente se vê.